Olá, seja bem-vindo à videoaula sobre o motor TU4. Nesta videoaula abordaremos os conceitos da reparação avançada deste motor. Lembrando que o motor TU4 é uma evolução do motor TU3 JP. O motor TU4 é aplicado aos veículos Peugeot 208, Citroën C3 e Aircross. O motor TU4 recebe uma série de evoluções tecnológicas, o tornando muito mais eficiente, com um desempenho muito maior. Dentre essas evoluções podemos citar aqui o uso de um novo coletor de admissão, um novo cabeçote. Temos aqui na parte interna do bloco do motor novos pistões, novas bielas, a adoção de um pacote de baixo atrito que chamamos de Low Friction, onde ele recebe novas bronzinas. Ele possui também a aplicação de um óleo 530 específico para esse motor. Temos também a aplicação de uma válvula termostática pilotada. Também temos a localização da numeração do motor neste ponto aqui, tal qual o seu antecessor. Vale ressaltar também que ele aplica um novo sistema de injeção Valeo. Também uma nova taxa de compressão de 12.5 para 1 foi aplicada neste motor. Iniciaremos o procedimento de reparação deste motor, localizando na documentação técnica todo o procedimento de desmontagem e montagem deste motor, bem como as ferramentas específicas que serão utilizadas. Para isso, basta utilizar o Service Box e, de posse de um modelo de veículo, no caso aqui um Citroën América Latina, selecionamos aqui o motor TU4, validamos a opção, vamos lá em Grupo Motor, Métodos de reparação, e nós temos uma opção aqui, Revisão Motor tipo TU4. Nesta tela nós teremos todas as documentações, todos os arquivos que serão úteis para essa tarefa que vamos realizar. Uma vez localizado o procedimento de reparação, iniciaremos aqui clicando em Desmontar parte inferior do motor. Será aberta aqui a tela, apresentando todo o procedimento de desmontagem, e logo no início ele já apresenta as ferramentas necessárias para que seja realizada essa tarefa. Na Peugeot, na Citroën, nós temos todo um conjunto de ferramentas agregado numa maleta que vocês poderão verificar aí agora. Iniciaremos o procedimento conforme descrito na documentação técnica, desmontando toda a parte de periféricos do motor. Então iniciaremos aqui removendo a tampa de válvulas, a bobina, coletor de admissão, coletor de escapamento, a caixa aqui da válvula termostática e também o cárter da correia de distribuição. Vamos lá? Então aqui nós vamos remover aqui a bobina de ignição. Aqui é a bobina de ignição. Partimos agora aqui para a tampa de válvulas. Agora faremos aqui a remoção do coletor de escapamento. Aqui a junta do coletor de escapamento. Passaremos agora aqui para o coletor de admissão. Vamos fazer a remoção da caixa da válvula termostática. E aqui agora a tampa, o cárter aqui da distribuição. Vamos remover aqui também a vareta. Vamos dar continuidade agora, seguindo a documentação técnica e a remoção da parte dos componentes mais internos do motor. Iniciaremos agora o procedimento de desmontagem aqui da correia dentada. Lembrando que conforme a documentação técnica, ele indica esta ferramenta para travar aqui a polia do comando ao cabeçote
né, para travar e sincronizar a polia do comando ao cabeçote. Depois, na polia do comando, temos essa chave que permite soltar o parafuso de fixação da polia. E por último, nós temos esta ferramenta que é colocada lá no volante do motor para fazer o sincronismo do virabrequim, ok? Então vamos ao procedimento. Devemos aqui mover o motor virabrequim, até para que haja a coincidência aqui do pino junto ao cabeçote. Então vamos movimentando aqui lentamente até haver a coincidência. Perfeito, ok? Passaremos agora lá para o volante do motor. Vamos colocar a ferramenta aqui no orifício, na lateral do bloco do motor. E agora soltamos aqui o rolamento tensionador da correia. Podemos já remover a correia dentada. Vamos agora soltar aqui o parafuso de fixação. Então, com o uso desta ferramenta, ela vai fazer o travamento aqui da polia. E agora retiramos aqui a engrenagem do comando de válvulas. Vale ressaltar que existe uma chaveta. Ela não é daquelas polias livres, né? Então existe uma chaveta, sendo possível a montagem em apenas uma posição. Na continuidade da desmontagem do motor, passaremos agora à remoção do cabeçote. Lembrando que é necessário fazer a soltura dos parafusos em espiral, ou seja, da parte externa para a parte interna. Vale ressaltar que todos os parafusos são iguais. Aqui nós temos um elemento bastante importante, que é os parafusos fazem a fixação aqui dos balancins e do eixo aqui. E todos os balancins são roletados. Vocês podem observar aqui que existem roletes para que toque ao comando de válvulas. Outro detalhe também bastante importante é que ele só tem uma posição de montagem orientada pelos guias que estão aqui. Então muita atenção no momento da montagem para não acontecer a inversão. Uma vez removida aqui o conjunto dos balancins e os parafusos, nós vamos tirar o cabeçote. Para facilitar esta tarefa, nós temos uma ferramenta que vamos introduzir aqui em 2 furos do cabeçote para efetuar aqui o descolamento dele em relação à junta do cabeçote e ao cárter do motor. Aqui nós já temos acesso à junta de cabeçote. Um detalhe também bastante importante, que esta é uma junta de chapa agora, multifolhas, como pode ser observado aqui. A espessura dela, ela é mais fina em relação à junta que era utilizada no seu antecessor. Uma vez com acesso feito aqui a parte de pistões e bloco de cilindros, vale ressaltar que o motor TU4 possui camisas de aço do tipo úmidas, que elas são removíveis em relação ao bloco de alumínios. Existe um procedimento de controle dessa camisa que nós veremos a seguir, e pode ser notado também aqui a cabeça do pistão com um ressalto, permitindo aí alcançar a taxa de compressão de 12,5 para 1. Na continuidade da desmontagem, segundo a documentação técnica, ele pede que sejam utilizadas 2 travas que vêm no conjunto das maletas, vêm nas ferramentas, para efetuar o travamento aqui da camisa em relação ao bloco, para que você possa ter liberdade de movimentar o virabrequim e, consequentemente, os pistões, e não ter o deslocamento dessas camisas, ok? Então, vamos colocar aqui uma ferramenta nesta posição. Existem parafusos específicos que vêm junto com a maleta de ferramentas. Esse procedimento ele é muito importante caso você vá fazer
apenas o reparo, por exemplo, do cabeçote do motor, isso garante com que, caso você movimente o virabrequim, essa camisa ela não se afaste da sua superfície de apoio com o bloco e venha, consequentemente, ter problemas futuros de infiltração do líquido de arrefecimento para a parte interna do cárter de cilindros. Então, esse é um procedimento fundamental caso você vá realizar apenas o procedimento de reparo do cabeçote desse motor. Agora vamos fazer a remoção da bomba d'água. Nós já havíamos soltado os parafusos aqui. Ok. Agora vamos soltar aqui a polia do virabrequim, a engrenagem do virabrequim. Notem que nós temos aqui também uma chaveta na engrenagem, um rasgo de chaveta na engrenagem e a chaveta aqui na ponta do virabrequim. Também temos uma ligação mecânica aqui. Agora faremos aqui a remoção de todos os parafusos M6 mm aqui, cabeça 10, do sobrecárter aqui do motor. Lembrando que esses parafusos estão presentes de ambos lados do motor. Agora faremos aqui a desmontagem do cárter de óleo do motor. Vale lembrar que quando nós fixamos o motor aqui ao cavalete, nós já tínhamos drenado o óleo do motor. Como o cárter aqui, ele não utiliza uma junta, e sim uma junta líquida, uma cola, ele está colado neste momento. Então, com a ajuda aqui de uma espátula plástica ou algum elemento que não vá danificar aqui nem o cárter nem o bloco, nós precisamos fazer o descolamento aqui. Então, nas extremidades aqui nós temos arestas que são próprias aqui para o apoio da ferramenta, e a utilização de um martelo aqui vai fazer com que haja o descolamento desse cárter. Agora nós vamos remover aqui a bomba de óleo do motor, removendo seus 3 parafusos. Vale ressaltar que ela está ligada ao virabrequim do motor através de 2 engrenagens e uma corrente. Não existe qualquer tipo de elemento esticador nesse conjunto. Aqui vamos levantar a bomba d'água para cima, para que a gente possa remover a corrente. Na sequência, nós vamos aqui fazer a remoção do sobrecárter e, consequentemente, dos mancais de cada munhão do virabrequim. Lembrando que nós devemos soltar os parafusos de forma espiral da parte externa para a parte interna. Assim como o cárter é colado, o sobrecárter também utiliza junta líquida. Então é importante a gente usar um martelo de neoprene para descolar aqui o cárter, também fazendo aqui a ação nas laterais aqui onde tem abas que permitem para que a gente faça o descolamento. Então vamos descolar. A próxima etapa é soltarmos aqui cada uma das capas de biela para que a gente possa fazer a remoção do virabrequim. Uma vez soltos os parafusos aqui das capas de biela, nós temos 2 marcações que devem ser obrigatoriamente respeitadas. A primeira dela é a capa da biela em relação à biela daquele cilindro. Por exemplo, nós temos aqui lá do volante o primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro. Então nós vamos aqui através de um marcador marcar aqui. Nós temos o primeiro cilindro, o segundo cilindro, temos aqui 2 tracinhos para identificar, e o terceiro cilindro com 3 tracinhos. Outro detalhe também bastante importante é a posição da capa em relação à biela. Numa das laterais da biela existe um código, uma marcação numérica que está aqui alinhada nesta lateral. Então eu vou passar aqui também o lápis para ficar um pouco mais evidente essa numeração. Então é fundamental que você, no momento da desmontagem e na montagem, respeite aqui a correta posição da capa.
Então nós temos aqui a numeração que deve ficar voltada com a numeração também da capa. Deve-se notar que do outro lado nós não temos aqui numeração alguma, nem na capa da biela e nem na biela. Vale ressaltar que a biela é do tipo fraturada. Vocês podem observar aqui, parece que a biela quebrou, está toda mastigada aqui, né? Toda irregular essa superfície de contato da capa com a biela. Ele é o processo construtivo, é normal isso. Para que existe isso? É para que você garanta um perfeito alinhamento entre o posicionamento da capa e a biela, garantindo aqui que o diâmetro do moente do virabrequim fique perfeito, não fique aí deslocado, ovalizando a furação e deslocando os casquilhos em relação ao seu moente. Vamos fazer aqui agora a remoção do volante do motor. Vamos fazer agora aqui a remoção dos retentores do volante e do virabrequim. Agora fica fácil, porque já tiramos tudo. E agora sim podemos aqui fazer a remoção do eixo virabrequim. Aqui é a corrente que faz a ligação do virabrequim com a bomba de óleo. Uma vez removido o virabrequim e seus casquilhos de biela, nós temos aqui agora a possibilidade de remover as camisas e também os pistões. Do mesmo modo que nós marcamos lá cada capa de biela, também é importante que a gente marque cada um dos cilindros. Então nós teremos aqui lá do volante do motor, temos aqui o primeiro cilindro, temos aqui o segundo cilindro, terceiro e o quarto cilindro. É importante também observar a posição de montagem do pistão, através da localização de uma marcação na cabeça do pistão. Nós temos aqui na cabeça do pistão uma seta nesse ponto que indica para a frente do motor, uma setinha indicando DIST, abreviatura DIST, DIST de distribuição. Então está bem nesse ponto aqui. Todos os pistões devem ser montados com essa seta para a frente do motor, ou seja, o lado da distribuição. Já temos então a orientação do pistão em relação à sua montagem. Vamos fazer aqui agora a remoção da camisa, juntamente com o pistão. Um detalhe bastante importante é que na camisa nós não temos uma orientação para a montagem dela, nós não temos uma marcação, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui? Tal como nós já fizemos anteriormente aqui, ó, essa camisa indica o quarto cilindro e esta marcação, esta numeração aqui, 1071 por exemplo, ela estava voltada para a parte do volante do motor. Então é importante que isso seja obedecido. Caso essa peça vá ser montada novamente no motor, seja obedecida a mesma posição. Então, nós vamos obedecer essa marcação e essa numeração voltada para o volante do motor. Por fim, finalizamos aqui onde o bloco não tem mais nenhum elemento móvel ligado. Passaremos agora às etapas do diagnóstico dos componentes internos, a metrologia do motor e a consequente montagem desse motor. Uma vez realizada toda a desmontagem do bloco de cilindros, passaremos agora à desmontagem do cabeçote. Iniciaremos aqui no cabeçote, fazendo a remoção de cada uma das velas de ignição, com o uso aqui de uma chave de velas apropriada. Vamos soltar cada uma delas. Na sequência, faremos a remoção aqui do eixo comando de válvulas. Ele está fixado através de uma trava aqui na parte traseira do comando, oposto à polia da corredentada. Devemos aqui remover o retentor localizado aqui na parte frontal
do comando. Uma vez removidos esses elementos, passaremos a desmontar aqui as válvulas de admissão e as válvulas de escapamento. Segundo o auxílio da ferramenta aqui de desmontagem de válvulas, vamos fazer aqui a introdução para a remoção das travas. Nota-se a diferença de diâmetro em relação à admissão, que é maior do que a de escapamento. E aqui nós temos as sedes de cada uma respectiva válvula. Por último, faremos aqui a remoção do retentor de válvula que fica acoplado à haste dele. Com o auxílio de um alicate próprio para remoção de retentor de válvula, vamos fazer a extração do mesmo. Fazemos isso também para o retentor da outra válvula. O procedimento ele é semelhante para todos os demais cilindros. Devemos fazer a desmontagem de todas as válvulas e é fundamental sempre marcar as válvulas em relação ao seu cilindro. No caso aqui nós temos as duas válvulas do quarto cilindro. Devemos marcar então as válvulas do terceiro, segundo e primeiro cilindro. O procedimento é idêntico. Bom, agora nessa parte vamos explicar um pouquinho o que faz parte desse pacote de baixo atrito, o Low Friction, que existe dentro desse motor TU4. Então aqui nós temos o primeiro detalhe aqui do pacote Low Friction do motor, é as bronzinas de munhão do tipo ranhuradas. Então se você perceber aqui na bronzina, ela existe na superfície de contato micro ranhuras. Você passando a unha aqui na superfície, você percebe pequenos sulcos onde você vai ter micro ranhuras. Isso facilita com que você tenha um canal, um colchão de óleo aqui, permitindo uma redução de atrito e uma melhor lubrificação do motor. Isso não acontece se a gente pegar uma bronzina como esta aqui, uma bronzina comum, que ela é uma bronzina totalmente lisa. Então você vai se deparar com isso nesse motor TU4. Comparando essa bronzina da micro ranhura sem a ranhura, é visível aí a diferença entre as duas. E também isso acontece aqui nas bielas, nos casquilhos de moente, ok? Também você vai encontrar aqui as micro ranhuras. Nós temos aqui uma biela muito aliviada em relação a peso, inclusive aqui com a cabeça da biela com uma redução de peso. Temos pistões com saia bem baixa, reduzindo o seu peso. Anéis de compressão, raspador de óleo e lubrificação também extremamente finos. Tudo isso garante aí uma excelente redução de atrito, permitindo aí um desempenho melhor do motor. E aqui, conforme já informado, um ressalto na cabeça do pistão para a elevação da taxa de compressão. Na camisa desse motor, nós temos aqui a superfície da camisa com um brunimento fino, o que permite também um menor atrito, né? Tudo isso permite com que a gente tenha um ganho significativo no desempenho desse motor em relação ao TU3. Vamos iniciar agora a metrologia do motor, ou seja, a medição dos elementos internos do motor, para que a gente possa avaliar se os elementos internos estão em boas condições ou em más condições, necessitando aí de sua substituição. Vamos iniciar aqui pelo diâmetro da camisa. Existem basicamente duas classes de camisas, a classe X e a classe Z. A documentação nos informa que na parte inferior aqui da camisa, a letra X
no nosso caso aqui, desta camisa, indica uma classificação de acordo com o diâmetro dela. Então, de posse do valor apresentado na documentação técnica da característica dos cilindros, para uma classe X, nós temos uma tolerância em relação à medição do diâmetro. O que você deve fazer? Através de um comparador de diâmetros internos, ou também conhecido como súbito, você deve fazer a medição do diâmetro interno e comparar com o valor indicado na literatura técnica. Estando dentro da tolerância, a sua camisa está em boas condições. É fundamental alertar que não só o diâmetro da camisa é que vai definir se ela está em boas ou más condições. É fundamental realizar a medição pelo menos em 3 pontos da camisa, na parte superior, ao centro e na parte inferior dela. Se você tiver um desvio em algum desses pontos superior à tolerância indicada na literatura técnica, há necessidade de substituir a camisa, ok? Outro ponto fundamental também é a medição da ovalização da camisa. A ovalização em relação ao diâmetro dela. Então, também, com o comparador de diâmetros internos, você vai ter que medir a camisa em um ponto, por exemplo aqui, nessa região. Depois você vai rotacionar 90 graus a camisa e fazer uma nova medição. Se a medição do ponto 1 para o ponto 2, onde eu estou aqui, der uma variação além da tolerância do diâmetro indicado na literatura técnica, você deve também substituir a camisa. E por último, a medição de conicidade. O que é a medição da conicidade? Ela é o paralelismo entre a superfície da camisa na sua parte interna. Então vamos imaginar a camisa sendo ali como se fosse um retângulo perfeito, a conicidade, o que é? A camisa assim, assim, ou até mesmo num formato de um ovo, né? Uma elipse aqui. Então temos que também fazer a medição. Fazemos a medição nesse caso da conicidade na parte superior da camisa, ao centro e também ao fim da camisa. Havendo valores medidos nesses 3 pontos, em cima, meio e embaixo, diferentes em relação à tolerância indicada na literatura, também fazemos a substituição das camisas. Então, é um ponto muito importante, porque medindo o diâmetro, medindo a ovalização e a conicidade de cada uma das 4 camisas, sabemos se esse motor está em perfeitas condições, podendo ser reaproveitados esses elementos. Passaremos agora à medição do pistão. O pistão, ele faz conjunto com a camisa, ou seja, se nós temos aqui uma camisa de classe X, consequentemente o pistão também é de classe X. Aonde está marcado a classe X? Na parte superior, na cabeça do pistão, vocês vão notar aqui a letra X, bem nesta região, ok? Então, para a classe X de pistão, nós teremos uma definição na literatura técnica em relação ao diâmetro do pistão. Lembrando e reforçando que medimos o pistão pela saia. Então, de posse de um micrômetro com capacidade suficiente à medição do diâmetro que é indicado, você deve fazer a medição do diâmetro e comparar essa medição com a tolerância descrita na literatura técnica. Estando dentro da tolerância, tudo certo. Outro elemento que devemos verificar aqui em relação ao pistão são os seus anéis. Lembrando que os anéis, eles são o de compressão, o raspador de óleo e o de lubrificação. Este último, ele é dividido em 3 partes, como vocês podem observar aqui. Então nós temos aqui a montagem primeiro desta anel bem fininho, no meio vem esta parte onde recebe a camada de óleo, faz a concentração de toda a quantidade de óleo para lubrificação e por fim é feito o fechamento desta forma. O anel de raspador do óleo e o anel de compressão, eles possuem formatos geométricos muito distintos, então muita atenção na montagem e também possui aí espessuras diferentes. No caso, a identificação, a medição do anel deve ser feita também medindo-se sua espessura com um micrômetro conforme a capacidade indicada.
de posse das informações que você encontra na documentação técnica em relação à espessura, você vai saber se ele está dentro da tolerância ou não, ok? Então é um outro ponto de medição que devemos fazer. Bom, aqui, orientação aí, documentação que a gente fala lá na medição do pistão e dos anéis, então o documento é o PDF Características, Pistões, Eixo de Pistões e Segmentos. Então nós temos aqui o diâmetro C, que é esse aqui, aonde um pistão de classe X, como é o caso, o diâmetro do pistão vai ser o quê? 74 milímetros, 960 milésimos com uma tolerância de 5 milésimos. Então esse é o valor que o mecânico deve encontrar lá de tolerância. Aí nós temos aqui as medições das espessuras de cada um dos anéis. O corta-fogo é o anel de compressão, o de estanqueidade é o raspador de óleo. Cada uma das espessuras, a folga entre pontas dos anéis também, e o segmento raspador é o último anel de lubrificação que nós chamamos, onde tem a espessura dele aqui, ok? Então com esse documento ele consegue fazer o diagnóstico se o pistão está bom, se os anéis estão bons, para poder fazer a utilização novamente. Aproveitando aqui e falando um pouquinho da biela, o diâmetro aqui da biela também deve ser medido com o mesmo instrumento que nós utilizamos aqui para medir a camisa, o comparador de diâmetros internos. Também da documentação técnica sobre a biela você encontra esse diâmetro, lembrando que os parafusos aqui da biela devem estar torqueados e você vai fazer a medição aqui em 2 pontos, sempre em cruz, ok? 90 graus, e vai verificar com a documentação técnica essas medições, ok? Um detalhe bastante importante que eu quero mostrar também na biela é uma regrinha bastante prática para saber se os casquilhos aqui eles estão gerando uma interferência com o seu alojamento de fixação na biela, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui fazemos a medição nesse sentido, com comparador de diâmetros internos e nesse sentido. Comparamos o valor desse diâmetro conforme descrição na literatura técnica. Com ele apertado, você não vê quase a emenda aqui, ó. Quando eu abro um lado, olha o que acontece lá, ó. Tá? Ele tem que levantar assim, ó. Ele tem que abrir esse espaço aí. Os 2 casquilhos montados, ele possui o diâmetro levemente maior que esse diâmetro interno da biela. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós apertamos com os casquilhos montados no lugar, sem óleo, sem nada, ok? E aí nós vamos soltar. E você tem que perceber essa abertura natural. Se não acontecer essa abertura, significa que você pode ter problemas no casquilho ou no diâmetro da biela. Isso é um problema. Nesses casos, você precisa trocar a biela. Não é passível de recuperação esse tipo de biela. Em relação ao virabrequim, é importante efetuar as medições de cada um dos munhões, que no caso aqui nós temos 5 munhões, todos de diâmetros iguais, e cada um dos moentes também temos de acordo, um para cada cilindro. Então, também de posse de um micrômetro, faremos aqui a medição do diâmetro, colocamos o micrômetro devidamente calibrado, aferido, né? E com capacidade também suficiente para a medição do munhão, e efetuamos aqui a medição. É importante sempre medir 2 pontos. Medimos esse ponto, 90 graus, medimos um novo ponto, ok? Isso devemos fazer, essa medição desse diâmetro, comparar com a informação também determinada no documento da literatura técnica e depois passamos aqui a medição do moente, que é a mesma característica. Fazemos a medição do diâmetro, 90 graus, medimos novamente, comparamos isso com a literatura técnica. Existem condições de reparação do virabrequim. Ele pode ser feito aqui uma retífica do virabrequim e colocado aqui casquilhos. Se é um casquilho, deve sempre se verificar se existem casquilhos sobre medida, ou seja, mais espessos, para, no caso, você possibilitar a retífica do virabrequim. Então, se você encontrar
valores de diâmetro inferior ao especificado, existe uma possibilidade de retífica, porém, deve-se verificar se existem casquilhos sobre medida. Porém, sempre consulte a documentação técnica se para aquele motor, para aquele veículo, o departamento de peças, seja da Peugeot e Citroën, está fornecendo casquilhos de moente sobre medida e de munhão sobre medida. Não se arrisque a realizar um procedimento de retífica sem ter em mãos os casquilhos de sobremedida. Então isso é um detalhe muito importante para você aí na reparação. Em relação ao cabeçote, nós devemos verificar essa superfície de contato da válvula com a sede aqui no cabeçote. Deve acontecer uma marcação toda ao redor da válvula. Aqui se trata de um motor novo, então você não percebe ainda uma marcação ao redor do diâmetro da válvula. Num motor usado você vai perceber claramente isso. Então essa marcação ela deve estar presente em toda a extensão da válvula. É a superfície que toca a válvula junto ao cabeçote, aqui na sede da válvula. Tanto para a válvula de admissão quanto para a válvula de escapamento. Devemos também verificar o diâmetro de cada uma das válvulas, utilizando aqui um micrômetro para medição desse diâmetro aqui da válvula. Uma regrinha prática aí, um macetinho, é você colocar aqui a válvula junto à sua guia e verificar a folga nesse sentido. Aqui a regra, quanto menos folga melhor, tanto para admissão, deixando ela aqui um pouquinho afastada de escapamento. Não temos como aqui fazer uma referência em relação a essa folga, não existe esse valor na documentação técnica. É apenas um pequeno macete para você saber aqui se existe uma folga muito grande de válvula. Isso você vai fazer para admissão e também vai fazer para a válvula aqui de escapamento, ok? A documentação, como eu já te falei, ela informa aqui os valores de diâmetro da haste da válvula e o diâmetro interno do guia da válvula. Okay? Então é isso que você tem que medir e comparar na tabela para saber se está dentro do especificado ou não. E por último, em relação ao cabeçote, nós fazemos aqui uma medição sobre o emplenamento, a planicidade deste cabeçote. Então, de posse de uma régua metálica, muito comum utilizada para medição de empenamento, fazemos aqui a medição nesse sentido e nesse sentido. A medição consiste em quê? Em introduzir um calibre de lâminas e tentar passar com a lâmina por debaixo da régua. Se você conseguir passar, o valor indicado aqui, passando bem justo entre a régua e o cabeçote, o valor indicado é o valor do empenamento deste cabeçote. O valor que passar de lâmina, você vai comparar essa informação à documentação técnica. Com isso você sabe se o cabeçote está empenado ou não. Muito cuidado que muitos cabeçotes não permitem a retífica, ou seja, retificar essa superfície de contato. Então verifique a altura aqui do cabeçote, dessa região, para você saber se o cabeçote é passível de retífica ou não, e também consultando a documentação técnica para saber se é possível esse tipo de reparo ser executado. Vamos iniciar aqui o procedimento de montagem do cabeçote, iniciando aqui pelas válvulas de admissão. Então, nós desmontamos aqui apenas de um cilindro, mas o procedimento é o mesmo para qualquer um dos outros cilindros. Então devemos aqui primeiro lubrificar aqui a haste da válvula com o próprio óleo de motor, fazer aqui a introdução da válvula. Fazemos a mesma coisa aqui, escapamento. Vamos apoiar aqui a superfície do cabeçote sobre um pano, alguma superfície para que não danifique a área de contato. Próxima etapa agora é a introdução do retentor à ferramenta indicada pela literatura. Então, os retentores, todos eles devem ser trocados do motor. Então, de posse de um retentor novo, você vai introduzir na ferramenta descrita. Com a válvula já no lugar, ele vai ajudar a guiar a entrada do retentor e também a ferramenta. Nós vamos introduzir aqui com cuidado,
A partir do momento que você sente já uma resistência, você vai com o martelo de neoprene até sentir o apoio aqui ao final do guia. Verifica se o retentor está bem encaixado e aí sim nós podemos colocar aqui as molas e consequentemente introduzir as travas. É isso que a gente vai fazer agora. Agora vamos montar aqui também o comando de válvulas no lugar, lembrando também de lubrificar ele antes da montagem, todos os mancais de apoio. Aplicamos o torque recomendado conforme a documentação técnica no parafuso. Conforme a documentação técnica indica, utilizamos a ferramenta para recolocação do retentor novo também no lugar. Então devemos introduzir o retentor no orifício e com auxílio da ferramenta e o parafuso que é indicado, vamos apertar e levar o retentor ao seu lugar. Uma vez chegando ao encosto, retentor montado, finalizamos aqui a montagem do cabeçote. É chegado o momento agora de efetuar a montagem do virabrequim ao bloco de cilindros. Para isso nós temos um procedimento bastante importante, que é o chamado de acasalamento das bronzinas de mancal. O que consiste isso e para que serve esse acasalamento? Existem medidas com diferenças milesimais em 3 classes dos casquilhos de mancal. Essas medidas elas vão variar de acordo com o diâmetro de cada munhão do virabrequim e do diâmetro de cada munhão entre o bloco de motor. Então, o fabricante ele determina essas 3 classes de acordo com diferenças milesimais nesses diâmetros, fazendo com que a folga de óleo, que é a folga correta de lubrificação do motor, seja a mais próxima do ideal possível. Como então efetuar esse procedimento de acasalamento? Existe então 5 letras em um dos contrapesos do virabrequim, aonde em ordem de leitura nós temos a primeira letra indicando o mancal do lado do volante do motor, que nós chamamos do primeiro mancal, a segunda letra o segundo mancal, terceira, quarta e quinta, também nos respectivos terceiro, quarto e quinto mancal. Existem também 5 letras na parte frontal do bloco do motor, aonde nós seguimos também a ordem, partindo do volante, a primeira letra respectiva ao primeiro mancal, lado do volante, e na sequência os demais mancais. De acordo com o procedimento descrito na literatura técnica, acasalamento de bronzinas do mancal do virabrequim, nós iremos utilizar uma tabela, como esta aqui, onde nós iremos cruzar a letra indicada no virabrequim com a letra indicada no bloco, onde nós temos 3 classes, a A, B e a C. A classe A é a classe de casquilho azul, a classe B preto e a classe C verde. E nós faremos a seleção. Lembrando que os casquilhos que vão no bloco do motor serão sempre colocados na sua cor preta. São casquilhos de classe B. Vale ressaltar também que os casquilhos do segundo e do quarto mancal, tanto do bloco, também aqui do sobrecárter, são do tipo ranhurados, como aparece na imagem aqui. Tanto o casquilho do bloco quanto do mancal recebem esse canalete de óleo para que você tenha condição de fazer com que o óleo lubrifique as bielas do primeiro ao quarto cilindro. Então faremos agora a marcação, utilizando o recurso aqui da lousa e fazendo o acasalamento e a determinação de qual casquilho é que vai em cada uma das capas aqui no sobrecárter. Então vamos lá.
Vamos pegar aqui as letras. Partindo aqui nós temos a letra C, G, H. Então vamos marcar aqui na lousa. C, G, H, letra I e letra E. Vamos agora identificar as marcações no bloco. Eu tenho G, K, I, E. Então, G, K, I e E. Uma vez determinado quais são as letras que nós temos no virabrequim no bloco, nós devemos recorrer aqui à tabela para determinar qual que é o casquilho que vai ali na capa do mancal. Então vamos lá. A primeira letra é a letra C. Ela está aqui no virabrequim. Vamos cruzar com a letra G no bloco. Então aqui nós temos o alinhamento da letra C com G, classe B, que é preto. Então vamos marcar aqui, este casquilho, ele será preto. Vamos ao segundo mancal, G com K. Segundo mancal, G com K, também é preto. Terceiro mancal, H com I, preto. Coincidiu aí agora I com I, também preto. E por último, E com E, preto. No nosso caso, coincidiu de termos todos os casquilhos aqui no bloco preto e todos os casquilhos aqui também na cor preta. Como faremos isso? Cada casquilho que vem novo, que você compra, você tem um número de referência e na lateral do casquilho existe uma coloração preta, azul ou verde que indica exatamente qual a classe que pertence àquele casquilho. Cada casquilho, como eu disse, existe uma espessura determinada, uma espessura nominal, que vai ter uma variação milesimal aí no casquilho para que você consiga fazer isso. Então cada casquilho, o azul tem uma referência de pedido de peça, tem um número de referência de peça, o preto outro número e o verde outro número. Então você, na hora de determinar qual casquilho vai utilizar, você precisa se orientar em relação a qual o número de referência de peça você vai ter que pedir para que seja aplicado aqui, ok? Então este é o procedimento. Efetuado isso, obedecendo aí as classes indicadas pela marcação no virabrequim, a marcação no bloco, você vai instalar os casquilhos e fazer a montagem do seu virabrequim ao bloco. Existe um procedimento bastante importante no motor TO4 devido ao fato dele trabalhar com camisas do tipo úmida. Ou seja, a camisa ela é removível do motor. E pelo fato dele trabalhar assim, existe a necessidade da camisa ter uma pequena elevação de altura em relação ao bloco. Então, deixando bem claro, a camisa tem que ficar alguns centésimos, conforme indicado na literatura, mais alta que o bloco. Por quê? Para o momento que eu colocar aqui a junta de cabeçote, colocar o cabeçote no lugar, para que ele faça o travamento da camisa em relação ao bloco. Porque se não ficar mais alto, a camisa vai ficar folgada e aí vai gerar problemas aqui de vedação. Vedação esta que é garantida através de um ORIG, de um anel de vedação, que pode ser observado aqui, que vai montado na parte inferior de cada uma das camisas. Não preciso nem dizer que a substituição desse anel é obrigatória em caso de uma manutenção dessa aqui como nós estamos fazendo. E a colocação desse anel também é obrigatória para garantir a vedação aqui de água, de líquido de arrefecimento que está passando aqui ao redor da camisa para o resfriamento do motor e também a região que está aqui na parte inferior, que é a região onde eu tenho óleo lubrificante trabalhando. Então esse anel de vedação, esse ORIG, ele separa as duas câmaras. A câmara aqui de água, de líquido de arrefecimento e a câmara de lubrificação que fica aqui na parte inferior. Então o procedimento que nós vamos explicar agora consiste em fazer a medição do quanto essa camisa ela está elevada em relação ao bloco e também elevada em relação à sua camisa vizinha do lado. Para essa medição, nós devemos obrigatoriamente
remover o anel O-ring que está colocado na camisa. Então nós fazemos a medição diretamente da camisa ao bloco. Então, uma vez o anel removido, nós instalamos as camisas, sem o pistão, sem nada, assentada apenas com o seu próprio peso. Vale ressaltar que a superfície de contato do bloco e da camisa deve estar limpa. E de posse das ferramentas indicadas na literatura técnica, okay? A placa de medição das camisas, o suporte do relógio comparador e um relógio comparador centesimal, nós vamos, de acordo com a literatura técnica, seguir a ordem de verificação. Primeiro nós devemos verificar na própria camisa o quanto ela está diferente na sua superfície. Então eu faço uma primeira aferição aqui na própria camisa, meço 4 pontos, então o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e por último ponto 4. Após isso, eu faço a verificação da camisa em relação ao bloco, comparo com a informação descrita na literatura técnica e por último faço a comparação da camisa com a sua vizinha. Com isso, nós temos todas as medições que são executadas. Se os valores encontrados estiverem fora do estabelecido pela documentação técnica, deve-se verificar aonde está o problema. Se o problema está na camisa ou se o problema está no bloco do motor. Vamos executar agora a medição primeira, que é a planicidade da própria camisa. Então nós colocamos o relógio comparador apoiado à base e zeramos o relógio comparador. Zerado, relógio comparador zerado. Vamos colocar o relógio em um outro ponto da camisa. Temos aqui uma leitura de 2 centésimos. Colocamos o relógio comparador em um outro ponto da camisa. Temos agora também 2 centésimos. No quarto ponto da camisa, também 2 centésimos. Voltamos ao ponto de origem. Segundo a documentação técnica, a diferença das medidas não pode ser maior que 3 centésimos. Os valores coletados são de 2 centésimos, portanto, essa camisa está em perfeitas condições. Então aqui, zerando o relógio comparador na camisa, medimos a sua vizinha. A diferença não deve ser superior que 5 centésimos. No caso aqui, está dando 5 milésimos, meio centésimo, está dentro do valor estabelecido. A próxima medição é a camisa em relação ao bloco. Então nós vamos posicionar a camisa, posicionar o relógio comparador na camisa, zerar e medir em relação ao bloco. E efetuamos 3 medições em relação ao bloco. Medição 1, o valor determinado pela literatura técnica, o valor deve ser de 3 centésimos a 10 centésimos. No caso nós temos 9, então está dentro da especificação. Efetuamos ao longo da extensão da camisa mais 3 medições. Então podemos efetuar uma medição em um outro ponto. Encontramos aqui também 9 centésimos. E o terceiro e último ponto, encontramos 6 centésimos. Perfeito. Fazemos esses procedimentos para todas as demais camisas. O documento que nós estamos utilizando para controle da saliência das camisas é o documento Controle e Saliência das Camisas, onde nós temos aqui as 3 medições que são efetuadas. Controle de plenitude da camisa, que é a medição 1. A diferença entre as camisas, que é a medição 2. E aí a medição 3, que é o controle da saliência entre as camisas em relação ao bloco. E aí nós temos aqui os valores encontrados. Uma vez montado aqui os anéis com o alicate próprio de montagem de anéis, nós precisamos orientar as pontas dos anéis com uma distância angular de 120 graus uma da outra. Então para isso eu vou dividir aqui o pistão em 3 pontos, a cada 120 graus aproximadamente. Então nós faremos aqui o alinhamento das pontas dos anéis,
Então eu vou colocar aqui o último anel numa determinada posição. Então o anel de óleo está alinhado com essa primeira marcação. O anel raspador de óleo, vou colocar alinhada aqui a ponta para essa segunda marcação. E por fim, o anel de compressão aqui alinhado com esta marcação. Feito isso, vamos aqui passar um lubrificante, um óleo de motor no anel. Vamos introduzir aqui o pistão na cinta de anéis. Apertar até o seu máximo. Vamos fazer aqui ele passar um pouquinho da cinta, pequeno toque aqui, para que a gente possa usar aqui a cabeça do pistão como guia. Vamos colocar aqui a cinta, a camisa. É importante reforçar que a camisa está sendo montada invertida. E aí, vamos empurrar aqui o pistão para o interior da camisa. Pronto. Fazemos isso para cada um dos pistões e suas camisas. Uma vez montado o pistão na camisa, nós devemos colocar em cada uma delas um anel de vedação novo, um O-ring novo, na sua base, apoiando ela até o final da fixação. O pistão com a marcação aqui diste, a seta para o lado da distribuição, nós vamos montar aqui e colocamos a camisa no respectivo cilindro indicado. Uma vez colocada todas as camisas, nós devemos colocar aqui as ferramentas de trava, impedindo com que elas saiam do seu lugar. Uma vez introduzidas as ferramentas, nós vamos efetuar agora a montagem do eixo virabrequim. Vamos remover aqui a capa de cada uma das bielas. Vamos efetuar aqui a lubrificação do conjunto para a introdução do eixo virabrequim. Uma vez montado o virabrequim, não devemos esquecer de instalar aqui os meio bronzes aqui que vão no segundo mancal. É o mancal de encosto do virabrequim. Então, com essa ranhura voltada para o lado do virabrequim, nós devemos introduzir as duas peças aqui. Então, partimos para essa primeira peça, fazemos a introdução, empurramos o virabrequim para o lado oposto, introduzimos o segundo meio bronze. Uma vez montado o virabrequim no lugar, com o mancal de encosto, nós devemos aqui efetuar a medição de folga lateral do virabrequim. Para isso, nós utilizamos aqui a própria ferramenta de medição de saliência das camisas, fixada na parte frontal do bloco, uma base magnética e um relógio comparador. Então vamos aqui acoplar a base magnética à placa metálica. Okay? A placa metálica é necessária porque o bloco de alumínio, e por sua vez não possibilita adquirir aí magnetismo. Colocamos o relógio comparador no mesmo alinhamento do virabrequim, travamos e zeramos o relógio. Okay? É importante que no ato de zerar o relógio, o virabrequim esteja sendo empurrado para a parte dianteira do motor. E efetuamos o controle da folga, fazendo o movimento para frente e para trás do virabrequim. Podemos observar aí o deslocamento do ponteiro do 0 até 89, que nos dá aqui um valor de 11 centésimos. Comparamos o valor da folga medida com o valor da folga determinada pela literatura técnica. Então aqui no documento Características virabrequim TU4,
nós temos aqui a folga lateral do virabrequim. Aqui nessa tabela, atenção, folga lateral deve estar compreendida entre 7 e 27 centésimos. No caso nós temos 11, está dentro do valor especificado. Partimos agora para o aperto das bielas, conforme o torque inicial e também o torque angular. Consulte sempre a documentação técnica. Vamos introduzir aqui a engrenagem, a corrente e a chaveta. Vou colocar primeiro a corrente, sua chaveta e agora sim a engrenagem. Vamos lubrificar aqui os elementos. A superfície de contato aqui do cátedra, nós temos que voltar e colocar uma cola líquida no lugar. Okay? Então, utilize aí a documentação técnica, as informações da documentação técnica para qual cola é devida aqui. Normalmente existem colas muito boas de mercado. Uma vez posicionado, vamos colocar aqui cada um dos parafusos. Consulte sempre a documentação técnica sobre a troca sistemática de peças. Existem parafusos, como por exemplo do cabeçote, devem ser substituídos. É o contrário da espiral, é do centro para as extremidades. Também de posse dos valores da documentação técnica, aplicamos o torque preconizado. Sempre partimos aqui agora do centro para as extremidades. Próxima etapa é a montagem da bomba de óleo. Vamos puxar aqui a corrente, vamos passar a primeira corrente aqui. Temos um guia, faço a orientação aos guias e aí introduzo os parafusos. Faço a aplicação do torque conforme preconizado pela documentação técnica. Agora, fazemos aqui também o mesmo procedimento, utilizamos a cola específica para a montagem do cárter. É fundamental a limpeza de toda essa região antes da montagem com a cola líquida. Uma vez remontada aqui a parte inferior do bloco, nós vamos proceder aqui na remontagem dos parafusos do sobrecárter. Vamos agora aqui remover essas travas das camisas. Uma vez montado aqui o bloco, agora nós temos de colocar aqui o retentor da polia do virabrequim, o retentor da engrenagem do virabrequim. Para isso utilizamos uma ferramenta também específica. De um parafuso ele vai levar o retentor ao seu local. Nós introduzimos o retentor nessa região, no local, e ele vai levar o retentor até lá. Para o virabrequim nós temos uma outra ferramenta, a ideia é a mesma aqui da polia do virabrequim. Ela trata-se de uma ferramenta bipartida, onde nós temos um elemento que vai fixado aos parafusos do volante, essa luva que vai encaixada por cima e por sua vez vai receber o retentor que vai ser empurrado sobre essa outra ferramenta. Então é um procedimento semelhante para a montagem ali do retentor do virabrequim. Uma vez o retentor do volante montado no lugar, nós vamos fazer a fixação do volante. Vamos introduzir aqui a ferramenta para travamento do volante e sincronismo do virabrequim. Então vamos girar, movimentar o virabrequim até o encaixe da sua ferramenta. Uma vez encaixado, vamos aplicar o torque. Agora vamos montar aqui a engrenagem do virabrequim. Aplicamos o torque preconizado.
Neste momento, faremos agora aqui a montagem da junta e do cabeçote. Lembrando que a junta existe posição de montagem, também deve ser substituída como os outros elementos. Então nós temos aqui uma marcação top para a parte de cima do motor. Feito isso, montamos o cabeçote. Agora nós vamos colocar aqui o conjunto de balancins, lembrando sempre na posição correta dos guias, que devem ser montados orientados também para o lado dos guias. Prestar bastante atenção nisso. Em relação aos parafusos, verificar na documentação técnica se a troca do parafuso ela é sistemática em função deste modelo de motor. Alguns modelos do motor antigo, TU3, efetuavam a medição do estiramento do parafuso, ok? Então verifique lá na documentação técnica o que ele recomenda em relação aos parafusos. Tal como o sobrecárter, o cabeçote também nós devemos apertar em espiral, agora partindo do centro para as extremidades. Consulte a documentação técnica em relação ao seu torque de aperto inicial e também ao seu torque angular. Uma vez torqueado o cabeçote, partimos aqui para a montagem da parte frontal do motor com a engrenagem do comando, rolamento tensionador e a correia dentada. Aqui orientamos a engrenagem, a chaveta da engrenagem ao ponto chaveta do comando de válvulas. Com o auxílio da ferramenta, travamos a engrenagem do comando e aplicamos o torque recomendado. Muito bem, uma vez montada aqui as engrenagens, vamos montar aqui agora a bomba d'água. Aplicamos o torque indicado na bomba d'água. E partiremos agora para a montagem da correia dentada. Vamos introduzir aqui o rolamento esticador. Ele deve ficar voltado com esta parte da sua carcaça em relação a esta nervura no bloco. Introduzimos ele aqui e encostamos a porca. Vamos agora fazer a colocação das ferramentas. A ferramenta da polia do comando, que consiste em alinhar o orifício furo em relação ao furo existente no cabeçote. Também vamos introduzir no virabrequim esta ferramenta para fazer o sincronismo aqui do virabrequim. Um detalhe bastante importante na correia é que ela possui um sentido de montagem indicado por essa seta, aonde ela deve ficar montada. A seta deve indicar o sentido de rotação no sentido horário do motor. Existem outras duas marcações também, uma nesta parte e a outra numa outra parte de extensão da correia, ou seja, nós temos aqui dois traços que permite com que a correia também seja um elemento para definir o sincronismo do motor. Neste caso, cada uma dessas marcações devem coincidir esta marcação com esta marcação que está aqui na engrenagem do comando, e no virabrequim, na extensão aqui da engrenagem, existe um rasgo. Normalmente no sincronismo do motor esse rasgo fica apontado para a parte inferior. E agora vamos colocar a correia, iniciando pela engrenagem do virabrequim, passando aqui um sentido anti-horário para a engrenagem do comando, bomba d'água, e agora sim o rolamento esticador. Então, uma vez aqui montada, devemos verificar se a correia está montada e distribuída de forma regular nas suas engrenagens. Um elemento bastante importante aqui, nessa extensão aqui da correia, ela deve estar esticada.
Isso indica que o motor está em bom sincronismo. E faremos agora aqui a movimentação do miolo do esticador em sentido anti-horário, conforme indicado na seta. Então, através de uma chave Allen 6 mm, vamos encaixar aqui no rolamento e movimentar até que o ponteiro que está aqui presente do lado direito, ele fique coincidindo com uma marcação, um rasgo na carcaça do rolamento. E aí, alinhado, nós vamos apertar. Feito isso, removemos aqui as ferramentas do comando e do virabrequim. Devemos girar algumas voltas o motor e novamente posicionar as ferramentas no local para controlar que a distribuição está bem posicionada. Novamente, posicionamos as ferramentas nos seus locais. E verificamos pelas ferramentas que estão posicionadas corretamente que o motor está em sincronismo. Esta etapa está concluída. O último procedimento que faremos aqui é a regulagem de válvulas. Para esse motor nós temos um procedimento específico que é determinado na literatura técnica. Vamos dar uma olhadinha. Então, na documentação técnica nós temos o procedimento aqui chamado de controle de definição de folga de válvula. Nós temos uma parte introdutória, caso o motor esteja montado, totalmente com tampa de válvula, que não é o nosso caso. Nós vamos direto aqui ao ponto. Então, nós temos aqui a definição de cada uma das válvulas. Nós temos uma tabela onde ele indica a folga mínima da válvula de admissão é de 15 e a máxima de 20 centésimos. E a de escapamento, a mínima é 35 centésimos e a máxima 40. Então, o que nós devemos fazer? Colocar a válvula 1C, que é a válvula de escapamento do primeiro cilindro em plena abertura, e neste momento regulamos a válvula de admissão do terceiro cilindro e a válvula de escapamento do quarto cilindro. Daí em seguida faremos aqui a do terceiro cilindro, colocamos a válvula de escapamento do terceiro cilindro em plena abertura, regulamos quarto cilindro admissão, segundo cilindro escapamento. Na sequência, colocamos a válvula do quarto cilindro em plena abertura, a válvula de escapamento, regulamos a admissão do segundo e escapamento do primeiro. E por último, colocamos a válvula de escapamento do segundo cilindro em plena abertura, regulamos a admissão do primeiro e a válvula de escapamento do terceiro. Vamos lá? Então vamos colocar aqui a válvula de escapamento, que é essa válvula do primeiro cilindro em plena abertura. Para isso, vamos rotacionar aqui o virabrequim, observando a válvula de escape do primeiro cilindro, deixando totalmente aberta. Agora sim, vamos até o final da abertura dela. Okay. Nesse momento, segundo a documentação, temos que regular a admissão terceiro cilindro. Então nós temos aqui a admissão terceiro cilindro, esta válvula, e escapamento quarto cilindro, esta válvula. Então regulamos essas duas válvulas. De posse do calibre de lâminas, vamos escolher ali uma lâmina de 15 ou de 20. Vamos escolher aqui uma lâmina de 15 centésimos e efetuar aqui o ajuste na admissão. Conferimos o ajuste, 35. Devemos seguir o mesmo procedimento, utilizando a tabela para cada uma das demais válvulas. Muito bem, a partir de agora é a montagem dos elementos periféricos. Tampa de válvulas, coletores de admissão e escapamento, cárter aqui de sincronismo, a tampa aqui da válvula termostática, por fim, os elementos aqui que constituem o cabeçote e o bloco do motor. Uma recomendação que eu faço bastante importante é a substituição das juntas de vedação para todos aqueles elementos que necessitarem, ok? E aqui, daqui em diante, não existe nenhum cuidado fundamental. O único cuidado é, como eu falei, a troca das juntas sistemáticas e a aplicação do torque correto em cada um dos elementos.
Vamos lá? Muito bem, chegamos ao final dessa videoaula sobre a reparação avançada do motor TU4. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas em relação aos principais procedimentos aqui demonstrados, que você faça um bom uso de toda a documentação técnica disponível para você e que você aprofunde seus conhecimentos sobre os pontos mais detalhados aqui na reparação desse motor. Um grande abraço e até mais!